Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus se faça no coração de todos nós. Nesta manhã sublime, gostaríamos de trazer a todos as instruções dos Espíritos que vai nos mostrar um novo olhar para as questões que Jesus tem nos ensinado, especialmente naquilo que temos recebido e inicialmente recebendo por parábolas. Convidamos a todos a refletir conosco no Evangelho e que juntos possamos orar nesta manhã. Jesus amado, que saibamos nesta hora sentir a grandeza do seu amor. Fortaleça-nos, Jesus, para que possamos não só armazenarmos todo esse conhecimento que nos é dado, mas também que saibamos dividir, repartir, para que nós nos tornemos seres melhores. Senhor, que a vossa bondade infinita possa nos fortalecer na esperança, para que juntos possamos semear a confiança e a fé no coração de nossos irmãos. Ó Jesus, que o seu amor se faça para junto de nós. Que Deus nos abençoe e que os Espíritos amigos ampliem o nosso olhar para a verdade. Que assim seja. Nós vamos ler as instruções dos Espíritos, o item 13, dar-se-á aquele que tem. Chamamos a atenção até para os nossos irmãos observar o próprio título, dar-se-á àquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes fala por parábola? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus, capítulo 13, versículo de 20, versículo 13, capítulo 13, versículo 10 a 14. Nós vamos refletir um pouquinho nessa passagem, depois continuaremos, porque nós vamos entender que aquelas pessoas que ouviam Jesus, eles não tinham conhecimento da verdade. Eles estavam alimentando o seu pensamento nas questões trazidas por Moisés. Hoje, nós entendemos por que Jesus fala por parábolas, porque aquelas pessoas eram simples, por isso que ele chama de humildes. Eles não tinham essa malícia que os fariseus tinham. E ele fala por parábolas de um processo didático tão extraordinário, tão pedagógico, que ele usou dos elementos que eles já conheciam para entender especialmente a essência das suas palavras. E é por isso que ele fala por parábolas, porque os discípulos que estavam junto dele já tinham entendimento. E quando Jesus falou da rede, da parábola da rede, eles entenderam que para lançar a rede era preciso lançar dentro do mar para tirar os peixes. A verdade é uma rede que deve ser lançada no fundo do coração, dos sentimentos, para tirar aquele fermento doente que Jesus nos mostra, que é o orgulho, a vaidade, que é o fermento dos fariseus. Então, Isaías já tinha dito que haveria aquele momento que as pessoas iam ouvir e não entenderiam.
olhar com os vossos olhos e nada vereis. Então, Jesus, ele usa de uma didática tão extraordinária que nós podemos pensar que ele, o mestre, ele vai nos mostrar que naquele momento os discípulos que já conheciam estavam ali observando que todos estavam interessados na palavra de Jesus. Então, nós vamos ver quem é que mais tem nessa parábola: Jesus. A quem ele distribuiu o seu conhecimento? Primeiro aos discípulos. Então, quando ele dirige aos discípulos, ele diz: a quem mais ama, amor mais amplo, é claro. Aquelas pessoas, eles eram simples, mas eles não tinham ainda o entendimento da linguagem do Cristo, por isso que ele usa mais simples. Ele não tinha entendimento que era o reino de Deus. Então, aquele que mais serve é o que recebe maior auxílio. Hoje nós compreendemos esse. A quem aprende é firma a lição. Então, todos nós precisamos ver que o que nós fazemos, se nós aprendemos a perdoar, é porque nós já temos condições de pedir desculpas, de reconhecer as nossas dificuldades. Então, quando nós vamos pensar no bem que Jesus nos trouxe, nós vamos entender aquilo que ele mesmo nos ensinou na parábola da semente. Quem planta, recolhe segundo a sua sementeira. Recebemos, por isso, em maior porção daquilo que mais damos. Então, o que nós temos dado? A quem mais tem, mais se lhe dará. Então, se eu tenho bondade, eu dou bondade, eu também vou receber bondade. Então, por tudo que nós fizermos nesta existência, nós vamos receber de volta, só que numa medida muito maior, porque a gratidão daqueles vão fazer com que a gente possa sentir o valor daquele momento. E é por isso que depois São Marcos nos traz: tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem lhe tirará. Claro, então é preciso que a gente veja de que forma eu estou semeando, de que forma eu estou oferecendo algo para o meu irmão. E isso nos traz uma observação bastante interessante, porque eu tenho que estar atenta ao que eu estou ouvindo e ao que eu estou oferecendo. Muitas vezes nós lastimamos os enganos de que somos vítimas, ou muitas vezes nós não contávamos com determinados obstáculos e ficamos desvinculados das advertências edificantes que nos enriquecem a alma. Por isso que muitas vezes nós nos entristecemos, nós nos arrependemos, esperamos que os amigos possam estar conosco. E às vezes esses amigos que tanto esperamos, eles podem também ser os instrutores que nos vão auxiliar a dar um passo a mais. Muitas vezes eles evitam os nossos aborrecimentos. Então, todos nós, queridos companheiros, todos nós estamos sendo regidos por leis divinas. E cada um vai expressar aquele conteúdo que ele já adquiriu. Uns vai ter um crescimento moral, tem disciplina, tem responsabilidade, e outros não. Então, uma criança, nos primeiros tempos da experiência física, ela vai contar com quem? Com o amparo da mãe, com o pai, com aqueles que cuidam dela, a fim de que possa equilibrá-la para que ela não caia, né? Então, esse tempo vai nos mostrar que ela está aprendendo
ela está desenvolvendo uma forma de olhar para a vida e vai situando, então, dessa forma, até que ela alcance a idade da razão. E quando nós conseguimos um período mais racional, nós vamos ver que nós teremos mais cuidado, e entre nós adultos, nós temos outros cuidados que merecem atenção, que são os nossos interesses, que são tão variados. E muitas vezes, quando nós defrontamos com esses interesses, nós defrontamos também com outros problemas que dizem ou vão falar, né, daquilo que estamos agindo, mas nunca perdemos, amigo, nunca deixamos de ter respeito com o outro para que nós possamos resolver e tendo em vista a nossa própria iluminação espiritual. Então, eu chamo a atenção, tanto nos menores, nos maiores acontecimentos do dia a dia, é preciso que a gente saiba analisar e ter um raciocínio sereno, claro, que sugestões edificantes a fé nos proporciona, ou que lições vivas a experiência nos traz. Então, é isto que Jesus está falando, as experiências que eles já estavam vivenciando. E essas experiências, eles já sabiam fazer o pão, eles já sabiam amassar a farinha, eles já sabiam semear, eles já sabiam lidar com o arado. Então, a gente vai ver no item 15, dando seguimento a este pensamento, ele diz assim: dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que vos são, por vezes, afigurados paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Será que nós ainda não percebemos quanto temos recebido e a nossa palavra muitas vezes pode estar ligado a Deus, à verdade? E aí ele diz: aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Todos nós somos influenciados pelo Evangelho. Nós precisamos sermos mais perseverantes para que a gente possa, no nosso pensamento, atrair como um imã aqueles que caminham conosco para que nós possamos auxiliá-los, para que eles possam vencer as suas dificuldades. Então, todo trabalho pede labor, todo trabalho vai pedir esforço, renúncia. E o Evangelho continua: tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se acha dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer-se aos vossos olhos a justiça do Senhor. Gente, como ignorar essa verdade? Como ignorar o esforço de Jesus para nos ensinar? Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera, é o próprio Espírito, que por prodígio e descuidado não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Todos nós que já temos conhecimento, podemos auxiliar o nosso irmão através do nosso exemplo e através da nossa palavra. Quando esse espírito amigo nos mostra, ele também nos leva a refletir
que aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou e que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. É a preguiça. Eu não dou valor em tudo aquilo que temos recebido. É seu pai quem lhes tira as colheitas que ele não quis preparar. Se há falta de cuidado, deixou oferecer-se as sementes destinadas a produzir esse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas. Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias, e arrependido e operoso, meta corajosa, mãos à obra, arroteie o solo ingrato com esforço de sua vontade. E quanta ingratidão nós temos tido. Não temos percebido quanto Deus tem nos ajudado. Nós, muitas vezes, queremos uma vida faustosa, uma vida rica, uma vida sem trabalho. Então, nós vamos ver que todos nós precisamos ter esforço, ter bom ânimo, para que nós nos tornemos um trabalhador do Cristo, que em nome de Deus ali nós estamos dando o que nós recebemos. Não está tirando de nós, nós estamos doando. E aí ele fala: ânimo, trabalhadores, ânimo, coragem, perseverança, tolerância. Tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações. Arrancai dele a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Olha a grandeza disso, amigos. Para que ficar na mesmice só reclamando? Vamos ter alegria, remover esses entulhos, esses parasitas que muitas vezes nos prejudicam. E é importante que a gente possa pensar que as bênçãos de Jesus, elas se fazem para todos nós estamos sendo convidados a trabalhar mais. E quanto mais alto nós estejamos, mais apoio nós temos que prestar. De quanto mais disponhas, mais poder de servir. Quem possui mais cultura pode ensinar melhor. Não recuses doar do que tenhas ou sejas. Virtude sem trabalho lembra riqueza morta. Recorda, Deus te dá, para que também dês. Isso é uma mensagem de Emmanuel, que chama quanto mais, porque aqueles que têm, ser-lhe-á dado. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, justamente pelo nosso egoísmo, pelas nossas vaidades. E assim é que nós vamos compreendendo o valor de tudo aquilo que Jesus tem nos oferecido. Então, nós vamos agradecer a Deus, porque todos nós precisamos estarmos mais atentos para compreender o que o Cristo veio nos ensinar. E é por isso que no versículo de Marcos, ele diz assim: atendei ao que ides ouvir, com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E se vos há ainda acrescentado, a vós que ouvis. Então, nós vamos vendo que cada dia a gente começa a ficar mais atento em tudo aquilo que nós temos recebido. Agradecemos a Jesus para que Ele possa nos clarear nosso pensamento e a nossa vontade. E nesta hora, gostaríamos de receber o passe. Que Deus, nosso Pai,
nos assista. E que possamos, Jesus, sentir a grandeza do seu amor. Que o passe rejuvenesça as nossas esperanças, amplie a nossa fé e nos encoraje para as lutas de cada dia. Mestre, fluidificai as nossas águas e que seu amor seja sempre o alimento vivo dos nossos pensamentos. Que a paz de Jesus permaneça com todos nós. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquemos com Deus, que assim seja.